Glória a Deus, aleluia. Venho saudar a cada irmão, a cada irmã nesta manhã com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus possa abençoar você através da poderosa palavra do nosso Senhor Jesus, amém? Mais uma vez dando uma oradinha aqui, né? Buscando a face do Senhor, buscando a presença dEle, aleluia. É isso que importa nos últimos dias, nós ter a presença do Senhor, amém? E isso quem nos dá é a Escritura, aleluia. Temos falado do Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra do Senhor e desprezamos muitas vezes o conselho do Altíssimo. E Deus quer que tu ouça Ele, aleluia, porque Ele quer te dar vitória, né? Andar contra a palavra de Deus, não tem como nós chegar no céu um dia, né? Porque nós estamos contra, aleluia. Se a nossa casa é para a direita, não posso pender para a esquerda, aleluia. E o texto que eu quero falar com os irmãos hoje foi o mesmo texto que eu gravei, mesmo texto e contexto, de João 7, aleluia. João 7,17, é bom de até de decorar. Evangelho de João 7,17. No 6,55 em diante fala da Santa Ceia, tá? No capítulo 7 ele entra na mensagem, né? Para os discípulos, para os seus irmãos, aleluia, para aqueles que se dizem filhos de Deus, aleluia. E como a gente fala na palavra, né? Eu posso falar de mim mesmo, não sou o dono da mensagem, aleluia. Eu sou, né, o embaixador, como o próprio Senhor vai falar aqui. Eu li no capítulo 7, no último texto, né, no versículo 1 em diante, no versículo 2 fala da festa dos tabernáculos. Era uma comemoração da providência de Deus lá no deserto, nas barracas, eu vi em barracas, né? Era uma providência. E hoje, nos dias de hoje, a providência que nós temos de salvação é o sangue de Jesus. Ele vai falar isso, né, no 6,55, na minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida, ou seja, a santa ceia, aleluia. Essa é a providência de salvação, aleluia. Falamos de Atos 4,12, que a salvação está somente no nome de Jesus, apesar de muitas pessoas crerem em outros nomes, né, aleluia. Então hoje o texto que Deus falou muito no meu coração esse final de semana, mas falou mesmo, irmãos, é um texto muito claro, é um texto que esclarece muito bem muitas dúvidas das pessoas, que está no versículo 17. Fácil de decorar, ó, Evangelho de João 7,17, que diz assim, ó: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, e ela é de Deus, se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo, aleluia. A palavra doutrina significa ensino. Algumas traduções vão dizer assim, se o meu ensinamento vem de Deus, ou seja, a palavra doutrina significa ensinamento, aleluia. E muitas pessoas, aleluia, reclamam que Deus não fala com ela. Muitas pessoas reclamam, né? Eu queria entender mais o Senhor, eu queria entender mais Moisés, o que tu está falando. E o texto aqui vai dizer, você percebeu o que o texto diz? Prestou bem atenção? Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, a vontade de Deus, no 16 assim, ó, respondeu Jesus: o meu ensino, ou seja, a minha doutrina, não é meu, e sim daquele que me enviou, aleluia. Se você quer entender o que Deus tem para a tua vida, o texto está dizendo como você consegue. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá, entenderá o ensinamento que eu estou trazendo, aleluia. Disse Jesus. E assim como o Senhor falou que a mensagem não era dele, o Moisés também fala que a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. Eu fui enviado, disse o Senhor Jesus. E ele subiu ao céu e enviou quem? Os discípulos. Mas no 7,5, a Bíblia diz que os irmãos deles não estavam crendo nele, né? Aleluia. Nós precisamos crer no Senhor, entender a palavra. E como é que o texto está dizendo? Se você quiser obedecer a Deus, Deus vai revelar a verdade para você. Por isso que muitas pessoas, mas por que tem tanta igreja, Moisés? Eu não entendo por que tem tanta igreja. Por quê? Porque muitos não querem aceitar o Senhor Jesus, porque a sua doutrina é forte, seu ensinamento requer compromisso. E aí as pessoas começam a pular esse texto. E aí Deus diz o quê? Eu não revelo a verdade. Aleluia. Por isso que Davi escreveu o Salmo 51 no versículo 6, que a intimidade de Deus é para quem teme. Aleluia. Você quer ver um exemplo? Eu vou usar algo da tua vida, né? Se você é pai e mãe, você tem seu filho. Você daria uma roupa para o teu filho que ele não gosta? Você bota uma comida na mesa que ele não gosta de comer? A gente sabe que aquela comida é boa, mas eles não gostam, sim ou não? Um não gosta de legumes, tá? Não tenho filho, mas eu não tenho um cachorro.
Quando tu não tem um gato, tu compra ração pro teu gato, aquela ração que ele não quer comer, tu não compra, né? Porque ele não vai comer. Assim é Deus. Por que tu quer que eu revele as coisas para ti se tu não quer obedecer? Por que tu quer que eu me manifeste a ti se tu não quer comigo uma aliança? Isso aqui é para mostrar quem tá na volta aí, ó, que eu sou comprometido. Isso aqui é para as mulheres olhar e dizer assim, olha, ele tem companheira. Assim é nós. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós temos um compromisso com Deus. E aqui o texto vai dizer, no 6, ó, 66, né? 6,66 é o número da marca da besta. No capítulo 6, no verso 66, ó. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele, porque ele pregava a verdade. Mas assim, ó, se alguém quiser, né? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, esse vai entender se o meu ensino é verdadeiro ou não. Aleluia, isso aqui é maravilhoso, irmãos. Esse texto aqui parecia que eu nunca tinha lido ele. Quando eu li ele, comecei a clamar, eu fiquei de boca aberta. Digo, mas Senhor, que texto maravilhoso, né? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, Jesus está pregando para os crentes. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina que estou falando. Ou seja, por isso que muitas pessoas não se firmam na igreja. Aleluia. Eles querem prazer, mas não querem aliança. Assim como está hoje muitos dos jovens, não todos, né? Eles querem prazer, irmãos, querem sexo. Mas casamento não. Muitas pessoas vão na igreja, querem a bênção, querem a cura, Deus cura. Mas não se firma por quê? Porque não quer o compromisso, só quer o milagre. Só quer o milagre. Aleluia. Na sequência, estou olhando um pouquinho para frente. Aleluia. No 8:43, um pouquinho para frente, ó, contexto do assunto, ó. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Por quê? Por que tu não está entendendo o que eu estou dizendo, né? Porque, ó, qual a razão? Qual é a razão, irmãos? A razão é qual? Que as pessoas não querem compromisso. Se alguém tiver a vontade de obedecer, ele diz assim, ó, você vai entender a minha mensagem. Qual a razão que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Por quê? Porque ele pregava a renúncia. Tem que se lavar no meu sangue, no meu corpo, tem que abandonar o mundo. Aleluia. Tem que abandonar o mundo. Senão não tem salvação. Aleluia. Foi isso que Jesus está falando. Qual é a razão? Qual é a razão que vocês não estão entendendo? Aleluia. Porque a razão é qual? As pessoas não querem compromisso. Aleluia. As pessoas não querem o compromisso com a palavra. Está no versículo 7, ó. No 7:7, ó. O mundo não pode odiar-vos, mas a mim me odeia, porque dou testemunho a respeito das suas obras más. Jesus falava que estava errado. E hoje as pessoas não querem fazer e falar, fazer o certo e falar o que está errado. Por isso o mundo não odeia eles. Aleluia. Então entenda a palavra. Se tu quiser entender o que Deus tem para a tua vida, Deus quer o compromisso. Né? É como uma criança. Tu não compra roupa para a criança, uma roupa que ela não gosta de usar. Aleluia. Tu bota um blusão de lã numa criança em dezembro, tu não bota. Ué, mas vai matar a criança de calor. Ou tu bota uma camisa física numa criança no inverno. Não, porque ele não vai usar. Aquilo ali não vai dar certo. Assim é os crentes, as pessoas, o ser humano. Eles não conseguem receber e entender a mensagem porque não querem compromisso, só querem usufruir dos prazeres. Só querem as bênçãos e os milagres, né? Eu posso falar do ministério que eu estou conduzindo, que Deus me deu para tocar ali pela misericórdia, sou um cooperador. Se todas as pessoas que receberam a bênção estivessem ali, estava lotado. Pegaram a bênção e porque queriam o quê? Só a bênção. Que Deus abençoe o teu lar, o teu dia, em nome de Jesus. Então, se Deus vê compromisso na tua vida, Ele vai te mostrar aquilo que tu ainda não viu. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Paz.